Olá, pessoal! O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Bem-vindos ao Se Liga de hoje. Com a gente aqui está o Hermes hoje. Bem-vindo, Hermes! Então, gente, vamos lá. A aula de hoje vai tratar de movimento circular uniforme. Como assim? É porque nós trabalharemos as forças, né? Ou seja, a situação onde houverem forças dentro do movimento circular uniforme. Forças no MCU, tá? E aí, eu trouxe para vocês algumas situações características onde a gente tem que caracterizar, a gente tem que demonstrar qual é a força que está sendo a força responsável pelo movimento circular naquela questão, tá? Isso é muito importante porque às vezes a interpretação da questão é que pega a gente, tá legal? Olha bem, primeira coisa, quando você tem um movimento, olha aqui para mim na figura, quando você tem um movimento circular, o que acontece aqui? Você tem um movimento onde você tem uma velocidade tangencial que não aumenta, por isso é um movimento circular e uniforme, tá? Mas você tem aqui para dentro uma aceleração, que é chamada de aceleração centrípeta, que puxa aquele objetozinho, que aqui seria, né, a cadeirinha, por exemplo, da roda gigante, para o centro da circunferência. Essa aceleração provoca, então, a existência dessa bonita aqui, dessa nossa força centrípeta, tá? E essa força centrípeta a gente já sabe calcular, lá do MCU. Como que a gente sabe calcular ela? Daqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Lembra que a gente fez isso na segunda lei de Newton, né? Só que nesse caso, a nossa aceleração é a aceleração centrípeta, lá do estudo do movimento circular. Qual que é a formulinha da aceleração centrípeta? É velocidade ao quadrado sobre raio. Tá? Então, a força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente então vai descobrir todos os tipos de... Todos não, eu trouxe alguns, né? Possíveis situações de movimento circular onde a gente tem que identificar cadê a força centrípeta e a qual tipo de força aquela força está relacionada. Vamos lá ver o que é isso. Olha bem, eu trouxe aqui para você, por exemplo, o primeiro caso, que eu chamei de primeiro caso, né, o movimento da Lua em torno da Terra. Você sabe, vamos considerar rapidamente que a órbita fosse circular, perfeitamente circular. Então, se ela é circular, existe uma força centrípeta, porque para todo movimento circular existe uma força centrípeta. Tá legal? Guardou isso? Agora, outra coisa que eu quero que você pense comigo. Se existe uma força circular para dentro, aquela força circular, se existe uma força centrípeta, perdão, para dentro, aquela força, ela vai ser responsável pelo movimento circular? Sim. Qual força é aquela? Que característica específica aquela força possui? A gente sabe que a Lua, ela se movimenta em torno da Terra por causa de uma força gravitacional, não é? Então, o que você pode falar para mim? Que a força centrípeta, ela está ocupando, vamos dizer assim, a alcunha de força gravitacional. Ela está sendo chamada de força gravitacional. O que isso vai fazer com que... O que isso vai me trazer de ajuda? Na hora que eu faço o meu cálculo, eu tenho que guardar isso. Se a minha força centrípeta vai ser igual à minha força gravitacional, as suas equações também serão iguais. E isso me permite fazer as contas, determinar valores de velocidade, valores de raio, valores de massa. Tá legal? Deu para entender mais ou menos qual que é a história? Então, não é que eu tenho duas forças não, tá, gente? Eu tenho uma só. A força que eu tenho aqui é a força... Vamos tirar esse amarelinho aqui, faz de conta que ele não está aqui, tá?
Porque senão parece que tem duas forças. Não tenho duas, não. Uma só que ela está ali fazendo o papel da força gravitacional. Tá legal? Tudo bem? E aí eu vou poder então fazer igualar, né, as suas equações e a partir daí resolver os nossos possíveis problemas. Vamos ver como é que aparece aqui em um deles. Ao considerarmos a Terra seu satélite natural, a Lua e a órbita lunar como circular, será possível determinarmos a velocidade de translação da Lua em torno da Terra. Não falei com você que ele ia perguntar qual que era a velocidade? Sempre quando é possível eles perguntam esse tipo de coisa, tá? Qual que seria a velocidade em torno de alguma coisa. Para isso precisaremos conhecer valores como citados abaixo. Raio da Terra, 6.400 quilômetros. Distância da Terra, 384.400 quilômetros. Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Constante da gravitação universal, se a gente trabalhar com a aceleração da gravidade neste caso aqui, com a força da gravidade nesse caso aqui, a gente sempre vai usar constante. Até seria legal se você começasse a pensar em guardar essas coisas, tá, gente? Constantes são muito usadas e às vezes eles não dão algumas, tá bom? Então tá, determine o valor da velocidade orbital da Lua. O que você vai fazer, gente? Primeira coisa, você não tem lá que fazer igualar as duas equações? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Se eu tenho que mostrar que a força centrípeta está fazendo o papel da força gravitacional, eu igualo as suas equações. Beleza? Agora presta atenção aqui. Tá aqui, eu escrevi de novo, não sei porquê. Aí, como você tem valores que são iguais, olha, massa pode cancelar com massa. Raio pode cancelar com um dos raios aqui. O que vai sobrar dessa equação? V2 do lado de cá, certo? Do lado esquerdo. E Gm sobre R. Gm sobre R do lado direito. Entendeu? Tranquilo? Agora é só determinar o valor de V2 substituindo os números. Aqueles números horrorosos que estavam lá na outra página, não é mesmo? Só quero chamar a atenção para esse número aqui, ó. Esse número aqui, ele foi conseguido fazendo o seguinte, porque aqui você tem, olha, vou fazer de conta que isso aqui seria o centro, né? O raio, que seria até a superfície, e a distância até a órbita, que eu vou chamar de D. Tá? Então, a sua distância, na verdade, que seria esse raio que ele está trabalhando aqui, não é só o raio até a superfície, não, tá? É D mais aquele raio lá. Tá legal? Então, seriam 384.400 mais 6.400. Isso vai dar 800,093. 390.800 quilômetros. Só que tudo, gente, estava em metro, tá? Metro por segundo quadrado, tá legal? Então, o que você faz aqui? Acrescenta mais 3 arinhos aqui, ó. Tum, tum, tum. Ficou feio, né? Mas é assim mesmo. 3, 6, 7, 8. Olha aqui, ele colocou em notação científica para ficar mais fácil. 3,908 vezes 10 elevado à oitava. Tá bom? Beleza? Os outros números estavam lá. Eu só substituí o valor de G, tá aqui, e o valor da massa tá aqui também. Tá bom? Faz essa conta com calma, gente, porque às vezes todo mundo briga com essa conta e eu não sei por conta de quê. Olha aqui. Ah, mas é porque tem muito 10 elevado, eu não sei resolver isso não. Potência de 10 salva vidas. Olha bem, número vezes número. Acha o valor disso aqui, dá isso. Aí você tem potência de 10 com potência de 10. Como é que você acha o valor disso aqui, gente? Mantém a base e somos expoentes. Você está multiplicando. Tá legal? Mantém a base e somos expoentes. Deu certo ali? Tá? E embaixo, eu nem mexi, né? Porque eu não fiz nenhuma operação embaixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, número com número. Então, eu vou dividir 40,2
por 3,908. E depois vou dividir 10 elevado a 13 por 10 elevado a 8. Mantém a base, subtrai os seus expoentes. Vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Né? Eu falo mais ou menos porque eu não usei todas as casas decimais aqui nesse cálculo, tá legal? E aí, o que eu fiz para tirar a raiz quadrada desse número aqui? Tem que colocar todos os zeros? Não precisa, não, de jeito nenhum. Olha bem, eu aproximei aqui uma casa só. Se eu aumentar aqui para virar 102,8, quer dizer que eu aumentei de 10 para 102, eu vou diminuir aqui, ó, menos essa casa que eu coloquei. Vai virar 10 elevado a 4, né? Então, a raiz de 102, aproximada, eu escrevi aqui, tá bom? Aproximada é mais ou menos a raiz de 100. Então, eu coloquei 10 e a raiz de 10 a 4 é 10 a 2. Aí isso aqui vai dar 1000. Seria metro por segundo. Se por acaso a questão pedir quilômetro por hora, você não vai esquecer de multiplicar por 3,6, tá bom? Essa história de transformação de lá para cá, daqui para lá, às vezes pega, né? Então, quando tem questões com números assim, senta com calma para fazer, porque se você não tiver calma para fazer, vai dar um ruim. Você vai errar, porque a gente acaba querendo fazer tudo com pressa. Nada com pressa dá certo, tudo com pressa dá ruim, tá? Vamos lá. Um outro exercício aqui para você ver. O que esse caso está trazendo de novidade? Um carrinho está fazendo o seu movimento aqui, descrevendo essa curva. Você concorda para mim que se tem curva, tem movimento circular, e se tem movimento circular, tem força centrípeta? Ah, mas é só um pedacinho. Não importa, gente, é um pedacinho, pode ser de uma circunferência enorme, mas existe ali um pedacinho, tá bom? E aí o que você tem? Se ele vai conseguir fazer aquela curva, ele só vai conseguir porque vai haver tração. Se não houver tração, ele vai seguir na sua direção tangente aqui e vai embora. Se houver tração, ele faz a curva. Então, a sua força centrípeta está servindo de força de atrito. Então, o que eu fiz aqui? Olha, eu falei que a força centrípeta tinha que ser igual à força de atrito, sacou? Então, eu peguei a fórmula da força centrípeta e a fórmula da força de atrito, igualei as duas. Entendeu? Sempre que você vai fazer assim. Então, ele está fazendo o papel, a força centrípeta está fazendo o papel de quê? De tal. Aí você vai substituir as fórmulas, tá legal? Para poder fazer. Vamos lá na resolução. Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal de raio 50 metros a 54 km por hora. Adote G igual a 10 metros por segundo quadrado. O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permite que esse automóvel possa fazer a curva sem derrapar. Qual vai ser o coeficiente de atrito estático? É aquele μ que estava na fórmula, gente. Coeficiente de atrito é esse cara aqui, ó. É o μ, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, bora ver o que a gente vai fazer. Primeira coisa que eu fiz foi anotar os dados, tá? E lembrei, quem não lembrar, lembra agora, que se está em quilômetro por hora, dividindo por 3,6, vai chegar em metro por segundo. Tá bom? E aí lembrei de novo que a minha força centrípeta está fazendo o papel da minha força de atrito. Tá legal? Então, eu igualando as fórmulas, olha só o que eu fiz aqui. mV2 sobre R é a fórmula da força centrípeta, não é? Coeficiente vezes mVg. O que é isso mesmo, gente? É para você não esquecer, nós estamos na horizontal, então a força normal é igual ao peso. E peso é mVg, tá bom? Então, eu substituí mVg aqui e olha, já de uma vez eu já cancelei os dois m's, porque eu não preciso, né, ficar escrevendo repetidamente, eles vão se cancelar lá na frente, tá bom? O que sobra aqui? V2 sobre R e o que sobra do outro lado? μ vezes G, tá bom? Qual que é a pergunta da questão? Qual que é o coeficiente de atrito? Então, a pergunta do exercício é essa aqui, ó. O que eu faço? Eu substituo todas as outras coisas para achar ele.
V2. Depois que eu fiz a transformação, a velocidade deu 15 ao quadrado. Sobre R, eu já sabia que era 50 metros. E G, que ele também me deu, que é 10 metros por segundo quadrado. Pronto. Agora ajeita a matemática aí, para você não ficar a pé. 225, aí eu já passei o 10 para cá, olha. Ele já veio dividindo, né? E multiplicou 50. Então, 225 dividido por 500, que vai dar 0,45. Certo? Entendeu como é que você faz? Tá vendo que se você pegar a equação daqui igual àquela equação dali, vai tirando as letras repetidas quando for o caso, né? E aí você só substitui os números que sobrarem. Nem é difícil, gente, mas tudo com paciência. Tá legal? Porque os números aqui até foram bem fáceis de fazer, não foram? Ó, mais um desenho. Nesse exemplo, o que você tem aqui? Você tem um fusquinha fazendo um monte de, por exemplo, como se fosse uma curva para cima, uma curva para baixo, ou então pode ser um quebra-mola, bem uma lombada bem forte, né? Pode ser dessas formas também, tá? O que você tem aqui? O que você tem que olhar quando você tem essas lombadas, né? Nessa direção? Cadê a circunferência? Como assim, cadê a circunferência? É a circunferência que vai te mostrar para que lado que está a força centrípeta, gente. Então, aqui você tem a força centrípeta para baixo, aqui você tem a força centrípeta para cima, e aqui você tem outra força centrípeta para baixo. Concorda comigo? Opa, esqueci do F. Força centrípeta para baixo. Concorda comigo? Mas a minha força centrípeta, gente, vai ser a minha força resultante. Entre quem? Normal e peso, tá? Normal e peso. Cadê a força normal? Vou desenhar de outra cor. Vou desenhar de amarelo aqui, olha. A força peso tá para baixo. Vou desenhar grandona aqui só para visualizar bastante. E a força normal tá para cima. Você consegue identificar aqui que você tem uma força resultante, olha como eu escrevi aqui, olha, igual a peso menos normal. Por que eu desenhei peso menos normal? Olha só, se você pensar que a força centrípeta é a força resultante e ela está para baixo, significa que a força de baixo é mais forte que a força de cima. Entendeu? Então, você tem peso menos normal. Tá legal? Deu para entender aqui? Agora, faz a mesma coisa aqui embaixo. Você também tem peso que está aqui, certo? Peso. Mas agora, você vai ter a força normal. Cadê a superfície? A superfície não é essa lombada? Então, você vai ter aqui, olha, uma força para cima, que é a sua força normal. Concordou comigo? Entendeu o que está acontecendo? Então, a minha força normal agora está mais forte que o meu peso. Por quê mesmo? Porque eu sei que a força centrípeta está para cima. Então, quem está na direção da força centrípeta é que vai ser maior. Por isso, vai ser normal menos peso. Identifica uma coisa para mim. Todo mundo tem peso. Qualquer caixa que você desenhar tem peso. Certo? Vai ser puxada pela gravidade. Se a superfície estiver jogando, ela vai jogar... se ela está apoiada, a superfície vai sempre jogar ela para cima. Não é? Não é isso? Olha aqui. A superfície está jogando ela para cima aqui. A superfície está jogando ela para cima aqui. Se eu desenhar aqui de novo, vai estar na mesma maneira, jogando ela para cima ali. Tá legal? Então, o que você vai fazer? Presta bastante atenção na hora de fazer essas organizações. Força centrípeta, peso menos normal. Força centrípeta está para cá, então é normal menos peso. Tá bom? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui rapidão. Ó, esses foram os desenhos que eu acabei de fazer à mão mesmo. Vamos lá. Esse desenho aqui trouxe até um pedaço, ele traz até, essa questão, perdão, traz até um pedacinho de música até bonitinho. Do Gilberto Gil. Bom, ele só fala aqui que a Juliana estava numa roda gigante e
E a questão gira em torno da roda gigante, tá? Juliana e o amigo João, essa música é interessante, depois você procura para escutar. A roda gigante que está citada aqui nesse texto é conhecida, é um brinquedo de parques de diversão no qual atuam algumas forças, como a força centrípeta. Bom, considere um movimento uniforme, o atrito desprezível, a aceleração da gravidade local de 10 metros por segundo quadrado, a massa da Juliana de 50 quilos, a roda gigante de raio 2 metros e a velocidade com que a roda está girando de 36 quilômetros por hora. Calcule a intensidade da reação normal aqui, ó, no ponto J, aqui embaixo. Como é que eu vou fazer isso? Rapidão, olha bem. A força normal é essa que eu quero saber. Vou desenhar de outra cor aqui, ó. A força normal é essa que eu quero saber, tá? Se é essa que eu quero saber, olha o que eu vou fazer. Força centrípeta igual a normal menos peso. É só substituição. Eu não quero, não é essa aqui? Normal? Não é? Então, massa da Juliana tá aqui, 50. Velocidade, eu transformei 36 km por hora para metro por segundo, tá aqui, 10 ao quadrado. Sobre o raio, que ele falou que é 2 metros, novamente massa da Juliana vezes gravidade. Tá? Passando para lá, passando para cá, eu acho uma força normal de 3.000 newtons. Bom, gente, eu queria muito poder falar disso para sempre, tem tantas questões que a gente pode trabalhar. Mas o nosso tempo aqui é pouco, acabou, e a gente vai conseguir, com essas, te dar bastante feedback para você conseguir trabalhar. Agradeço muito a sua presença na aula de hoje. Muito obrigada, um abraço e até a aula que vem.